Muito bom dia para todo mundo. É bom estar aqui mais uma vez com vocês, aqui no canal Paz e Bem, no programa Caminhos do Espiritismo, trazendo aqui as obras de Allan Kardec, em especial o Laboratório de Allan Kardec, que é a Revista Espírita. E estamos aqui mais uma vez com o professor Carlos Simões, trazendo aqui também reflexões muito importantes e muito interessantes. E, especialmente hoje, a gente tem uma questão que é muito importante, muito pertinente, não só para o meio espírita, mas também para outras pessoas que se dedicam a esse tema, que eu considero também de maior importância. E temos uma mensagem que o nosso querido Carlos vai abordar, que trata da caridade material e da caridade moral. E por que é interessante? Porque a gente tem muita noção, não somente no meio espírita, como outras pessoas, que a caridade é simplesmente entregar uma cesta básica ou dar uma esmola na rua. E a gente tem aí uma outra noção que vai ampliar muito as nossas mentes a partir daí, não é, Carlos? Muito bom É isso. dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. É sempre um prazer, mais que renovado, estar em contato com Paz e Bem, com pessoas tão, dedicadas e, ao mesmo tempo, interessadas. Sobretudo quando se tem em tela, em perspectiva, um tema atual, importante, pertinente e que diz respeito muitíssimo ao nosso modo de ser e estar no mundo, a nossa maneira de desenvolvermos as nossas potencialidades de relação, em que o sujeito se vê em face do seu próximo, em face daqueles com os quais partilhamos experiências, nos enriquecemos mutuamente e por onde, vamos desenvolvendo o nosso laboratório de alma, o nosso laboratório interior, por onde nós vamos reconhecendo ao mesmo tempo as nossas potencialidades, quanto os tropeços que fazem parte, inclusive, do próprio caminho. É indispensável que venhamos a pensar que a palavra caridade, ela assume acepções diversas, muito diversificadas, e, no geral, ultimamente, sobremaneira, tem sido uma palavra muito maltratada, às vezes negligenciada, outras tantas mal vista. E é importante se entender o sentido ou os sentidos possíveis para que nós possamos recuperar a dignidade de uma expressão humana tão, digamos assim, significativa. Entendermos, fundamentalmente, que a maneira como o sujeito sai de si na direção do seu próximo, na direção do seu outro, pode qualificá-lo afetivo, intelectualmente, de maneira tal que essa relação possa ser uma relação de mutualidade, de reciprocidade, de encaminhamento em que estejamos todos sendo promovidos espiritualmente. É importante a gente entender que a maneira como a caridade tem sido, às vezes, negligenciada ou maltratada, às vezes num olhar de repulsa, quando não também de negação mesmo, de negativa mesmo, isso tende a traduzir um viés que acaba criando um estereótipo daninho, negativo e que talvez não esteja posto desde a sua origem, enquanto palavra e ação de outras realidades e outros contextos, em que a gente possa perceber a maneira como isso deve ser entronizado e vivenciado de um modo autêntico, de um modo ao mesmo tempo transparente. Quando a gente lembra, a caridade posta lá nas cartas de Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor ou sem a caridade, a depender da tradução, nós vamos começando a perceber a relevância que isso tem desde épocas recuadas e como isso nos chega até o presente. Eu, particularmente, acho que a caridade material ela seja muito significativa e importante no mundo de urgências, no mundo de necessidades, no mundo de egocentrismo, no mundo de injustiça, tal qual é o nosso mundo.
Então, eu penso que a caridade material seja uma espécie de pronto-socorro. Diante da necessidade, diante, né, das ulcerações, inclusive sociais, que encontramos expostas no mundo como o nosso, é importante estendermos a nossa mão de apoio, atendimento, né, dando o bálsamo, o lenitivo, o caldo que alimenta, a veste que aquece, e, ao mesmo tempo, dando de nós mesmos na direção do nosso próximo, daquele que esteja, sobretudo, marginalizado, posto numa vida de exclusão e, portanto, que está ali colocado em regime de urgência. Então, a caridade material entra muito como esse pronto-socorro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem de pensar a extensão desses sentidos, né? Precisamos também desenvolver, além da caridade no sentido material, precisamos desenvolver o sentido espiritual, que o termo possa encerrar, digamos assim, em amplitude de representações e de ações. Então, é importante que a gente entenda que precisamos perceber-nos o mais das vezes, ou o tempo todo, como os seres intelectivos e afetivos. Pensarmos o mundo, agirmos no mundo e, ao mesmo tempo, darmos o nosso melhor na direção de um mundo diferente deste que temos aí. É importante que a gente entenda que a amplitude do bem, né, a amplitude do bem tem que se generalizar na direção da universalização dos benefícios de um mundo que deve atender a todos os seus. E, nesse sentido, o caráter do bem que se exercita, do bem que se factibiliza, do bem que se efetiva, tem de ser um bem também consciente de desdobramentos a posteriori, e não somente aqueles de efeito imediato. Então, é importante que entendamos, né, que, consoante o próprio Espiritismo já nos fala desde o século XIX com Allan Kardec, reconhece-se, né, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Precisamos nos transformar moralmente, nos qualificando para que possamos servir melhor, qualificando o mundo em volta, qualificando o universo circundante. Então, a nossa ação do mundo, ela tem de ser uma ação de atender, né, às misérias de um mundo tão miserável quanto esse nosso, mas, ao mesmo tempo, de estabelecermos ações de profilaxia, ações que possam, digamos assim, erradicar as circunstâncias de fragilidade, de penúria, de miserabilidade, de exclusão. Então, é importante que entendamos a caridade em sentido mais amplo, em sentido universal, que vise o bem comum, o bem de todos. Então, é muito significativo que entendamos que precisamos realizar essa entrega conscientes, porque estamos exercitados ou nos exercitando numa reflexão de pensamento sobre as urgências e necessidades da vida de relação quanto do mundo que precisa ser transformado. Precisamos pensar, refletir, filosófica, científica, aprofundadamente, para que um sentido ético brote dessas nossas ações, para que venhamos a perceber, né, que nós outros precisamos transformar-nos a nós mesmos. Isso é uma urgência, mas precisamos operar na direção de transformarmos a experiência do mundo. Transformarmos a experiência de um mundo na direção do melhor. E aí a vista, ela tem de se dilatar. Os nossos horizontes, eles precisam alcançar o nível de uma ação consciente. Saber o que faz, saber por que faz. E assim,
a gente consegue, né, vamos a pouco e pouco conseguindo deslindar-nos das amarras de inferioridade, de exclusão, de conflitos absolutamente produzidos historicamente pela nossa inconsciência. E aí nós vamos, ao mesmo tempo, criando novas condições para que o mundo se transforme efetivamente. Efetivamente. Então, é mais do que indispensável, né, necessário, como urgente, que nós possamos qualificar o nosso modo de ser, o nosso modo de inteligir, de compreender a experiência da nossa circunstância histórica presente. Por isso que é importante que nós nos amemos, mas é importante também que nós alcançamos uma instrução de consciência. Amai-vos e instruí-vos. Precisamos entender os processos que nos levam à ação, para que possamos alcançar a raiz dos problemas e não perpetuar, né, faixas de miserabilidade em que um superior, pretensamente superior, se coloque atendendo a alguém que esteja num patamar de inferioridade, numa assimetria que desumaniza, que afasta, que enregela, na verdade, o coração. Então, é muito importante entendermos, nós outros, que o bem é um exercício que devemos estender na direção de uma via comum. Né? Quando a gente lembra de Jesus falando a esse respeito, em que ele está cercado pela multidão e ele se volta para Pedro e diz: quem me tocou? Quem me tocou? E Pedro lhe diz: não sabemos, tem tanta gente em volta, como é que vamos saber quem te tocou? E aí ele por 3 vezes repete a mesma pergunta: Pedro, quem me tocou? E no final ele diz: alguém me tocou porque eu senti que de mim se desprendeu uma virtude. Então, um bem daquele que espraia virtudes sem olhar a quem. Um bem daquele que está atendendo à coletividade, em que é dado a atuar de uma maneira a elastecer os benefícios para que o horizonte da vida humana, de nós todos, enquanto partícipes de um mundo ainda tão aquém daquilo que a gente espera, esse mesmo mundo possa, com a nossa contribuição e com os valores sendo disseminados, para que todas as contribuições possam encontrar o lugar comum, que é o benefício geral. É muito importante que a gente entenda, né? Porque a gente pensa Jesus dizendo: estive com sede e deste-me de beber, estive com fome e deste-me de comer, estive nu e me vestiste, né? E aí, em verdade, Jesus diz, ele é contra-interrogado, mas quando, né, Senhor, vos fizemos tais benefícios? E aí Jesus responde: em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer algum desses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. Então, nós precisamos produzir ações, aliás, que possam diminuir a fome, a sede, né? Que possa minimizar as dores do frio, as vestes são fundamentais, e possamos estender esse bem, mas num sentido a erradicar essa necessidade, ou a raiz desses vários problemas. Nesse sentido, a caridade, com um sentido de ágape, de amor, ele tem de ser pensado em um horizonte em que o outro, nosso próximo, independente de quem seja esse próximo, possa receber a promoção da vida pelas vias da dignidade. Então, é muito importante que a gente possa alcançar ou aquilatar que os verdadeiros princípios do bem ou da caridade, que possa ser elastecida e exercitada, é aquela em que o ser humano possa investir-se fundamentalmente de um caráter demasiadamente humano, ou seja, de um caráter em que o afeto, em que a participação
nas dores do mundo, em que as causas de todos aqueles que se encontram em necessidade, em desvalimento, em perseguição, nós possamos tomá-las para nós igualmente e, portanto, possamos investir todos os nossos esforços de consciência quanto de ação para que todos sejamos, em muito sentido, promovidos na via da justiça e nas vias da dignidade, né? Sem distinção de raças, de crenças, de orientações de qualquer jaez, possamos reconhecer fundamentalmente que o amor ao próximo tem de estar imbuído de abnegação e de altruísmo. E, nesse sentido, para que possamos alcançar esse padrão, esse horizonte tão desejado, precisamos entender que a caridade não é a atender circunscrita e maquinalmente uma atividade de beneficência. Precisamos, enquanto espíritas, estendermos os benefícios às necessidades ultrizes que cercam e assinalam o mundo. Mas precisamos igualmente investir a nossa força intelectiva, quanto a nossa força física mesmo, de atendermos ao mundo, ou na direção de um mundo melhor, num prisma da nossa participação enquanto cidadão. Nesse sentido, a caridade não pode ser uma ação isolada e solipsista. Ela precisa ser uma ação que envolve um engajamento em que a prática do bem possa ressoar e produzir reflexos na direção das instituições que se alteram, do quadro social que também merece e deve ser alterado. Precisamos agir politicamente. A caridade de quem atende àquele que tem fome e sede, aquele que supõe o próximo, supõe um Jesus que tem uma consciência política de alterar os quadros da vida social. Quando a gente atende à fome, à sede, quanto oferece cobertura àqueles que passam frio, nós precisamos pensar que esse quadro social ele é injusto, que ainda é promovido por um sistema que replica injustiças de todo tipo. Então, precisamos ir à fonte desses processos. E quando exercermos politicamente a nossa ação, aderindo a causas coletivizadas e, ao mesmo tempo, que visam a produzir benefícios sociais na direção de tantos que se encontram à margem de um processo de dignidade e de justiça, nós estamos, em verdade, digamos assim, dignificando aquele sentido proposto por Jesus, né? Façamos aos outros aquilo que gostaríamos que o outro, por sua vez, nos fizesse. Essa vida de troca, de partilha, do sair de si na direção do nosso próximo. Então, a abnegação, o altruísmo, a ideia de se perceber num processo em que estamos convidados a interagir e, ao mesmo tempo, a modificar, afetando positivamente a vida de relação, é mais do que indispensável que exerçamos nós outros esse sentido maiúsculo e superlativo da caridade social, da caridade imbuída por uma consciência política na direção da produção de um mundo diverso. Então, não é aquela caridade isolada, porque se eu presto assistência a alguém que esteja em regime de necessidade, vemos isso no próprio movimento espírita, né? Vamos distribuir sopa, vamos distribuir alimentos, vamos distribuir agasalho. Ok, a necessidade, a urgência nos reclama essa participação, mas eu preciso ir mais além. Eu preciso encontrar a causa que produz famintos, a causa que produz desvalidos de toda sorte, para que, reconhecendo e descobrindo a causa, nós possamos criarmos mecanismos coletivos de alteração desse quadro dantesco. E aí a participação de uma consciência cidadã e política é o nosso papel, mais do que urgente e indispensável, na produção
na realização de um mundo melhor. Então, é muito importante que entendamos que, se fizermos uma ação apenas numa consciência micro, sem nos atermos com a consciência do que se dá no macro, nós vamos estar apenas enxugando gelo. Nós não vamos estar atingindo a causa do problema. Nós vamos estar sempre ainda detidos, minimindo os efeitos, mas ainda bastante distantes de uma alteração substancial, né, do mundo na direção de um quadro melhor. Então, é muito interessante, é mais do que importante que nós, outros espíritas, atendamos a fome, a sede, o teto, a doença, possamos visitar os que se encontram no cárcere. É muito importante que possamos atender a tudo e todos nas suas urgências. Mas é mais do que necessário que tenhamos em conta a consciência do contexto social que produz essas misérias, para que politicamente a gente possa alcançar horizontes outros, né, em que a lídima, a autêntica, a verdadeira solidariedade se efetive na promoção humana, psicológica, social, de todos que estejam em nosso entorno. Então, é indispensável mesmo que possamos entender que o Jesus que encontramos, o Jesus histórico, né? É bom que se diga, o Jesus que nós encontramos naquelas páginas do Novo Testamento era um ser que conhecia as misérias humanas em profundidade, que conhecia as necessidades humanas, né, na proximidade com que ele se colocava a serviço de tudo e de todos. E, portanto, é aquele que soube, inclusive pela sua fala, né, buscando atacar os ricos, os hipócritas, aqueles que se beneficiavam das misérias alheias, explorando, né, essa faixa social desvalida, ele soube também mostrar onde está a raiz desses males todos. E é exatamente isso que nós devemos fazer também. Apontar o dedo nesse sentido e mostrar as raízes da vida social, desses males que estão postos aí, tem nome. Historicamente, a gente pode determinar o que tem produzido tais efeitos tão deletérios e tão negativos. Então, precisamos entender que Jesus soube denunciar os fariseus, os hipócritas, aqueles que exploravam, né, o seu próximo. E, ao fazê-lo, claro, acabou conquistando a animosidade dessa ordem dominante permeada de interesses. E, é claro, pautada por um uso da exclusão e da violência. Então, é importante que a gente entenda, nós outros, que Jesus é aquele que também nos ofereceu exemplos dignificadores, para que possamos enxergar as chagas sociais, mas, ao mesmo tempo, operarmos na direção da produção de um horizonte outro, bem diferente, na direção de um mundo melhor. Então, a caridade material, a caridade moral, tem de ser, digamos assim, partícipes de uma dupla via, em que a gente possa interagir nessa direção, mas, ao mesmo tempo, a gente possa promover para que não haja pobres, miseráveis, famintos, desamparados, como temos visto no mundo de uma lógica excludente, violenta, marginalizadora, como tem sido essa experiência neoliberal capitalista. Então, é mais do que importante que nos envolvamos, né, de uma consciência social, de uma ação em que a razão nos acompanhe na reflexão deste mundo, e, ao refletir o mundo, possamos enxergar que na base dessa vida injusta, excludente e violenta, existe um sistema que se beneficiando a poucos, os egocêntricos de um mundo capitalista, e que acabam produzindo em PG, em progressão geométrica, né,
esse quadro dantesco que temos em nossa face, no mundo como o nosso. É muito importante que a gente não perca o viés e o ponto de vista social e político, para que as nossas ações elas não se façam isoladas, descoladas do contexto. As nossas ações enquanto espíritas têm de estar antenadas e profundamente envolvidas com o que se passa no mundo como o nosso. Então, aquilo que o Kardec lá dizia na questão 643 do Livro dos Espíritos, não é isso? Aliás, os espíritos respondendo ao Kardec, não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem. Então, fazer o bem é estar em relação. Estar em relação é exercitar o nosso caráter social e político, para que o outro esteja o tempo inteiro presente e contemplado pela nossa ação. Para que a nossa ação não seja isolada, para que a nossa ação não seja descolada, para que a nossa ação não seja descontextualizada. Precisamos o tempo inteiro, para fazer o bem, supor o lugar de um outro, supor o lugar daqueles que se encontram, digamos assim, no nosso horizonte de partilha, na nossa vida de relação interpessoal, e qualificando isso pela consciência social e política, quanto pelo afeto que dignifica ainda mais essa relação, a gente possa dar a dignidade, né, àquilo que se patenteia, né, na mensagem da irmã Rosália, lá da Revista Espírita, desse tipo de cuidado com o outro. Precisamos o tempo inteiro jamais perdermos de vista o cuidado com o outro. Cuidar é pensar. Cuidar é pensar. É quando a gente lê Machado de Assis, né? Você vê lá o Machado de Assis usando o verbo cuidar como sinônimo de pensar. Você vai ver o Camões usando o verbo cuidar como sinônimo de pensar. Então, cuidar do nosso próximo envolve também pensar o porquê das circunstâncias que estão na base do funcionamento da vida social. E ao entendermos, por pensarmos e refletirmos sobre o que está dado na nossa experiência, na nossa vida de relação, possamos nos envolver social e politicamente na alteração do macro e não apenas na intervenção de urgência no microcosmo. É importante que possamos perceber, enxergando, com os olhos, aliás, muito atentos, de que o ser histórico de que nos constituímos no presente, partilhando a vida com outros seres igualmente históricos, eles se encontram assinalados, todos aqui nos encontramos assinalados, pela percepção da maneira como afetamos o mundo, quanto a maneira como o mundo nos afeta. E, portanto, se é uma via de mão dupla, não adianta ficarmos exercendo a reforma íntima, ou seja, a alteração de mim mesmo, descolado e não consciente sobre o que se passa em volta. Então, é importante que enxerguemos na ética espírita uma ética fundamentalmente ocupada com a caridade, com a justiça e com o amor. E a ideia de uma ética fundada na caridade, na justiça e no amor é uma ética que ela não é individualista. Não adianta nada eu me alterar, me melhorar interiormente, e o mundo está ainda circundado de misérias e necessidades. Não adianta. Eu preciso, para que realmente se efetive uma melhora substancial dentro de mim, em que eu possa me exercitar na melhora do quadro social e político que eu tenho diante de mim. Eu preciso intervir no mundo. Eu preciso agir no mundo. Eu preciso fazê-lo com consciência. Portanto, o prato de sopa mitiga. O agasalho esquenta. A linfa generosa
alivia, mas precisamos fazer mais. Precisamos alcançarmos a raiz dos problemas sociais, para que no futuro não seja mais necessária a caridade material, para que no futuro apenas o exercício dos nossos valores, dos sentimentos, sejam por si só a via de mão dupla em que a relação se enriquece, em que nós todos possamos verdadeiramente alcançarmos, né, esse horizonte outro e desejável de uma prática do bem sem atavios, sem necessitados, sem marginalizados, sem perseguidos, sem excluídos. Então é importante que a prática do bem, a caridade moral, ela possa alcançar esse refinamento que vai ser alvo dos nossos trabalhos na direção de um mundo material diverso do que temos aqui agora. É muito importante que entendamos isso. E a partir de então, e por causa disso, alcançaremos o cerne da moral do Cristo, proposta há mais de 2000 anos, que é aquela moral de se envolver pelo próximo, desprendendo virtudes, sem olhar a quem. Estarmos a serviço desse tipo de exercício, né? Que abrilhanta e, ao mesmo tempo, generosamente nos convida para que possamos caminharmos juntos. O companheirismo vem daí. O companis, aquele com quem eu partilho o pão, tratar a todos por igual, nos exercitarmos num bem em que o horizonte coletivo seja o nosso objetivo maior. Pararmos de pensar apenas no nosso ego, sabe, centralizado nas nossas ilusões mais daninhas e perturbadoras. E espraiando a nossa visão social, possamos perceber que há necessitados no mundo, porque ainda o mundo nosso é injusto. Uma sociedade pautada pela moral do Cristo, ninguém deveria passar fome. É isso que os Espíritos nos ensinam, né? Nos fazem refletir a respeito. Então, eu penso que seja muito isso. É o cuidado com o outro, de envolver-nos pelo outro, né? Tem uma mensagem poética espírita que dizia assim: eu fui à Palestina e à velha Jerusalém à procura de Jesus, o mestre amigo do bem. Visitei Cafarnaum, Betsaida, Corazim, mas não encontrei Jesus. Pobre coitado de mim. Fui a Roma, vi o Papa, as 7 colinas também, à procura de Jesus, o mestre amigo do bem. Vi templos de pedra e de ouro, cruzes de prata e marfim, mas não encontrei Jesus. Pobre coitado de mim. Estudei filosofias e muitas crenças também, à procura de Jesus, o mestre amigo do bem. Estudei muitas filosofias e crendices e muitas seitas, enfim, mas não encontrei Jesus. Pobre coitado de mim. Voltei para casa cansado e decepcionado também, por não ter encontrado a Jesus, o mestre amigo do bem. Encontrei à minha porta, sentado no meu jardim, um infeliz, como eu, pobre coitado de mim. Vi-lo entrar em minha casa, dei-lhe água, dei-lhe pão, cobri seu corpo doente, consolei sua aflição, e eis que luz resplandecente brilha perto de mim. E Jesus, que docemente me repreendia assim: meu irmão, por que vais procurar longe, indo daqui para ali, quando a felicidade está tão perto de ti? Quem quiser estar comigo, não precisa ir longe assim. Socorre a meus companheiros e estarás socorrendo a mim. Então, quando nos envolvermos de socorrermos os nossos companheiros, promovendo-os
numa relação de igualdade, porque companheiro significa uma relação entre iguais. Perderemos essa noção de caridade assimétrica, de um superior para inferiores, e nos enxergaremos todos vis-à-vis, como autênticos irmãos, que se apoiam mutuamente. Hoje eu apoio um que caiu, amanhã alguém está me apoiando na minha possível queda. E a partir dali, de mãos dadas, enquanto iguais, possamos enxergar uma sociedade sem esses muros, sem, sabe, essas separações, sem esses litígios tão perturbadores e ainda tão marcantes, né, e tristes no mundo como o nosso. Então, é essa a ideia. Promovemos o bem de todos, ou concorrermos para o bem geral, nos envolvermos afetiva e intelectualmente no cuidado com o nosso próximo, seja ele quem for, de onde venha, atendermos na direção de um mundo em que todos estejamos contemplados pelo exercício e pelo privilégio de amarmos de uma maneira transparente, de uma maneira em que as virtudes se espraiem, sem que olhemos para quem essas virtudes são dirigidas. Então, é pelo exercício do bem consciente quanto do bem afetivo, nós estaremos, em verdade, dignificando uma mensagem tão luminar, tão marcante, quanto aquela que outrora nos foi legada por Jesus, quanto por tantos outros nomes significativos do bem, sem amarras, para que possamos darmos por nossa vez a nossa participação, o nosso engajamento, a nossa consciência, o pão e a palavra que inspira, que promove, a palavra que convida, a palavra que emancipa, a palavra que liberta. E a partir daí, aí sim, o sentido mais superlativo do bem, ele estará sendo dignificado e alcançado por nós outros. É isso, possamos, oxalá, né? Tomara, né, que um dia alcancemos essa condição. É o que nos espera a vida como participação necessária. Precisamos agir no mundo do melhor, na direção de um mundo melhor. Então, bora lá. É o que temos. Muito bom, muito bom. Vários esclarecimentos, vários exemplos e poesia também, né? Coisa que é raro a gente falar aqui nesse programa, mas é bom também. Nós, professores de literatura, a gente precisa fazer um pouco disso mais, né? É, é verdade. Eu mesmo me penalizo um pouco de não trazer tanto para os meus alunos, mas é importante que a gente traga isso para a gente poder ter outros momentos. Que eles falam muito a razão, né? Kardec então fala muito a razão, é importante falar o coração também, que é algo que a poesia também ajuda a gente poder trazer. Então, esse foi o tema, caridade material e caridade moral. Fiquem aqui sempre conosco, lembrando que nós somos o Sejus, Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. Além deste programa, temos a Carla Pavão, que falou há pouco, às 6 da manhã, sobre temas de espiritualidade plural. De Espiritismo tem uma Dora Encontre também, falando aos sábados, também no Paz e Bem, a partir das 7 da manhã. Temos também nossos trabalhos às terças-feiras, tratando atualmente do livro Espiritismo, Sociedade e Política. Carlos Simões em breve estará também tratando de um artigo, excelente livro, trazendo diversas reflexões necessárias para o nosso meio. E não posso esquecer também o meu programa Espiritualidade e Diversidade, que não é espírita, mas que temos aí também às 6h30, toda terça-feira, para a gente trazer aspectos da diversidade, especialmente comunidade LGBTQI+, povo preto e todo mundo, todos os assuntos que envolvem a diversidade humana. Então, Carlos, as palavras finais para a gente poder encerrar. Só gratidão. Gratidão, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de interagir, de refletir, de trazer à tona esses temas mais do que indispensáveis e necessários no mundo como o nosso, e que possamos nós encontrarmos sempre ensejo de exercício da nossa potencialidade de amar. Que a gente possa amar
espraiando bem, e, ao mesmo tempo, fazermos tudo de um modo consciente, refletido, cuidadoso. O cuidado faz supor o amor e o pensamento. Precisamos amar e pensar porque estamos fazendo isso, porque estamos agindo na direção de um mundo melhor. E que a gente possa, daqui a pouco, né, sairmos um pouco dessa asfixia de barbárie que temos ainda no mundo como o nosso e respirarmos oxigênio mesmo, né? Eu tenho muita esperança nisso, que a gente possa vencer esse quadro de barbárie, de gás carbônico dominante, e que o oxigênio possa realmente voltar para que a gente possa dar continuidade à tarefa que nos cabe a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima. E agradecer também aqui por nos acompanhar. Lembrando que quem puder, faça sua assinatura solidária no canal Paz e Bem, para não somente colaborar com a manutenção do canal, como ampliar também a programação no futuro. Então, para todo mundo, um forte abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.